Chamo-me Manuel Oliveira, sou professor aposentado, mas de facto a minha atividade principal agora é ser monitor de atividades náuticas e ser presidente aqui da Associação dos Amigos da Ria e do Barco Moliceiro. A nossa associação surgiu há cerca de 30 anos, surgiu com um grupo de amigos, exatamente como vocês também surgiram, que se apaixonaram por uma ideia e cimentaram e avançaram para um projeto. Prontos, e nós a partir daí encontrávamos e então dissemos, então por que não, ao descobrirmos o Barco Moliceiro, por que não nós fazemos mais qualquer coisa? Então tivemos a ideia de criar uma pequena associação que tivesse como cariz principal a defesa das embarcações e nada melhor do que ter um estaleiro naval. Prontos. Estamos na presença de um barco moliceiro. O barco moliceiro, de facto, é uma embarcação que teve a sua gênese com diversas influências, possivelmente, mas que teve a sua gênese na nossa zona lagunar, na Ria de Aveiro, e este, muito particularmente, teve como padrinho o Tonecas. É curioso, nós nessa altura estávamos com o nosso estaleiro em pleno funcionamento e o Tonecas veio aqui ao nosso distrito fazer um espetáculo, a Oliveira das Meias, e então decidiu apadrinhar a nossa embarcação que estávamos a fazer, com o nome dele, e ao mesmo tempo, na altura, ele pretendia fazer a formação de desportista náutico. Ele queria ser marinheiro e queria experimentar ele próprio, não só apreciava a beleza do Moliceiro, como queria experimentar andar à vela aqui na nossa ria. Tal situação, por diversos motivos, não se concretizou. A história de uma forma geral do Moliceiro tem a ver com... é uma embarcação única, mas é uma embarcação muito especial. A nível nacional, é a única embarcação que está reconhecida pelo Estado português como de interesse histórico. Portanto, esta embarcação é um autêntico museu vivo, como já disse, e eu não posso deixar de referir, que não só pelas cores que ostenta, como pelas diversas pinturas que tem, que vão desde aquela questão mais humorística e brejeira, até à religiosa, ou histórica, ou que se refere aos usos, costumes e ao trabalho das pessoas ligadas a esta zona, é de facto uma autêntica maravilha. Esta embarcação tem histórias tremendas. Antes do 25 de Abril, por exemplo, quando aparecia um quadro mais brejeiro, mais picante, ou até que tivesse tonalidades de contestação políticas, chamemos-lhe assim, as pessoas muitas vezes eram obrigadas a ocultar, quando sabiam que vinha alguém vê-los, a ocultar com um pano, com um plástico, com um elemento, para que de facto ele não pudesse ser fotografado e não servir de prova documental de que de facto eles estavam a ter alguma transgressão. Em termos de síntese, esta é uma embarcação fabulosa, utilizada para a apanha das algas da ria, que nós designamos por moliço. Nessa altura nem sequer havia os produtos químicos, portanto era sempre um produto natural que fertilizava as nossas zonas. É assim, a associação tem um imenso prazer em ter como o mestre Manuel Silva como um nosso amigo e, além disso, também recuperador de embarcações tradicionais. O mestre talvez seja de referir que a nascente da Ria de Aveiro é o único mestre que neste momento está a operar. Eu vivo em Espinho e a Ria faz parte não só do meu imaginário, mas também recordo os tempos em que frequentava a Ria, desde miúdo, com os meus pais. Vamos lá tentar fazer aqui
uma breve síntese em relação a estas embarcações que pertencem a um grupo muito maior das embarcações tradicionais da Ria de Aveiro. Este é o grupo das bateiras. Todas estas embarcações são caracterizadas por terem duas bicas, que é a parte da frente, devante, chamamos a bica da proa, e então aqui a bica da ré. Estas embarcações surgiram como uma consequência natural das necessidades das gentes aqui da Beira-Rio. Ou seja, esta era uma embarcação de pesca, com um tamanho de cerca de 8,20 metros, já uma embarcação considerável e que, para além de servir como embarcação de pesca, também servia como embarcação de trabalho. As pessoas que tinham pequenas propriedades nas ilhas serviam-se desta embarcação para trazerem, eventualmente, ou transportarem animais, ou eventualmente poderiam também utilizá-la como transporte de alguns produtos que cultivassem nas ilhas. Esta, de facto, era uma embarcação típica, tradicional, com cerca de 8,20 metros. Ao lado, nós temos duas pequenas embarcações que se chamam as bateiras caçadeiras. Estas bateiras caçadeiras, como as ilhas eram prolíferas em relação a aves, a patos e aves do género, as pessoas serviam-se disso para ir caçar para lá. A outra embarcação que estava ao fundo era mais pequena que esta, era utilizada especificamente para a pesca. A pesca, de facto, em termos não muito longínquos, antes de aparecerem os motores, todas estas embarcações iam, de facto, a remos. A remos era um meio de propulsão por excelência aqui na nossa ria. E, complementarmente, utilizavam, colocando um pequeno mastro, utilizavam uma pequena vela artesanal e, portanto, conforme depois as marés ou o vento, eles poderiam tanto utilizar os remos como, de facto, a vela. Estas, de facto, são embarcações paradigmáticas daqui, que penso que devem ter dado origem ao moliceiro e até a outra embarcação ainda maior, com cerca de 18 metros de comprimento, que era o saleiro, que eles chamavam-lhe o mercantel. O mercantel que, no fundo, tem origem na necessidade que eles tinham de transportar algumas mercadorias. A nossa associação começou por ser uma associação de amigos, de facto. E eu até me recordo que, de facto, ter uma associação de amigos verdadeiros e amantes da Ria, muitas das pessoas que vinham convidados por mim, de facto, desconheciam o potencial que a Ria tem. Desconheciam o prazer de andar numa bateira, de andarmos desde a remos ou à vela, ou subirmos de uma bateira para pescar, ou mergulhar, ou encontrar os pequenos recantos. Este barco, eu estou a recuperá-lo, pronto, tinha uns braços de caverna um pouco danificados, um pouco já muito podres. Estou a retirar e a colocar novos, na qual depois vou também, conforme vou vendo, vou retirando, vou colocando novo, na qual a seguir irei então fazer o resto da recuperação. Vou ter que arranjar, está aqui um bocado dos costados que estão podres, vou ter que retirar as tábuas todas e botar as novas. E vou recuperar também ali à proa, a roda da proa, que também está um pouco danificada e já muito antiga, e os folhamentos, por agora, de um lado, do lado bombordo. Agora vamos ver aqui do lado estibordo, a ver também como é que está. Isto é assim, este barco é um barco de recreio, na qual o proprietário quer só este barco como herança do pai. Porque com o advento da fibra, com o advento do
plástico disso tudo, as embarcações tradicionais, que eram todas em madeira, porque as embarcações tinham um fim, tinham um objetivo, começaram-se a extinguir. E é o que se verifica agora, cada vez mais. A Motosa, por exemplo, é uma boa guardiã das embarcações típicas em madeira ainda. 99% das embarcações de pesca continuam a ser exatamente o que eram antes. Mas se nós formos para o Algarve, se formos para Lisboa e se formos para os outros locais, verificamos que a fibra de vidro veio neutralizar este movimento. E há embarcações que já não há memória, não há um exemplar que nos possa servir de referência. Então cá estamos nós perante dois tipos de embarcações construídas em madeira. Não serão as embarcações tipicamente tradicionais aqui da nossa zona, mas obedecem aos mesmos princípios. Fundo chato, construídas em madeira, cores vivas e que têm a característica de estar integradas no novo projeto, porque a vida é uma situação, é uma realidade de alteração permanente. Nós temos um novo projeto, que é um pequeno clube integrado na nossa Associação dos Amigos da Ria, que se chama o Clube dos Navegantes e que tem aqui um projeto que se chama o Projeto Bulgar. Ou seja, barcos de utilização gratuita dos Amigos da Ria. Ou seja, quem se inscrever na nossa associação e no nosso clube, Clube dos Navegantes, vai ter o prazer de poder utilizar gratuitamente algumas das nossas embarcações que são propulsionadas, irão ser propulsionadas à vela, a remos e a motor. Perfeitamente, gratuitamente. Isto faz-me lembrar as bugas de Aveiro, que é as bicicletas de utilização gratuita de Aveiro. Ora bem, é um projeto similar em que vamos começar com entre 5 a 7 embarcações tradicionais e nesse caso aqui também com estas, que vão ter uma vela, vão ter os remos e vão ter o motor. Qual já fiz aqui uns cortes para emendar umas pontas de braço de caverna, depois de ter já posto estes braços aqui colocados novos, como o senhor está a ver. Vou então arranjar já para aqui este bocado de braço de caverna. Nós neste momento estamos a fazer, em termos oficiais, somos uma escola nacional de formação de desportistas náuticos, ou seja, fazemos aquela formação específica para a navegação de recreio, não navegação profissional, navegação de recreio. Ou seja, uma pessoa que queira andar com moto d'água tem que ter a carta de marinheiro, tem que vir à nossa escola ou outra escola qualquer. Quer ser patrão local, ou seja, quer fazer navegação noturna, também pode vir à nossa escola, que nós estamos a fazer formação tanto de marinheiro como de patrão local, isto como desportistas náuticos. E paralelamente estamos agora a corporizar o novo projeto da vela tradicional, ou seja, quem se inscrever na nossa escola, quem se inscrever no nosso pequeno clube dos navegantes, poderá também ter, através dos velhos mestres, pode ter aulas de vela tradicional. Nós estamos perante um documento único que existe na nossa zona, que é uma vela a mais antiga da nossa zona lagunar, que é feita toda em linho. E na altura era feita em linho à estreita, ou seja, os panos de linho eram cozidos de uma forma menor do que aquela que futuramente se começou a cozer.
e a preparar o elemento que iria permitir que as embarcações se pudessem deslocar através de uma vela. Esta vela, de facto, foi uma sorte e um privilégio. Esta vela já faz parte do património aqui deste território e destas gentes. Esta vela está a encimar, de facto, outra preciosidade. Nós podemos dizer que estamos perante um pedaço da alma da nossa zona lagunar e da Ria de Aveiro. Temos uma réplica do Moliceiro, esse também centenário, com pinturas originais de um pintor mortoseiro, que vivia na Torreira e que também já é falecido, e que de facto na altura, quando foi encomendado, foi para representar o país num encontro em França, um encontro bastante importante na altura. Joaquim Maria da Silva Ribeiro, Tortosa, desde pequenino, nasci sempre aqui, andava ao Rio, ao Meliço, e depois dos 20 anos fui para a tropa, andei em Moçambique, Cabo Delgado, e a partir daí a minha arte foi aqui e Bacalhau. Foi eu depois comecei desde pequeno, comecei com o meu pai, ao Rio, andava aqui a arrastar moliço, que é o estrume, que era para as terras, passar o rio, e até a idade dos 20 anos. Dos 20 anos fui sentar a praça e fui para Moçambique, para Cabo Delgado, e lá cumpri a minha tropa. De lá vim embora, andei a navegar nos Mercantil, que é maior, aqueles barcos grandes, que está o sal, da Aveiro para o bar. Andei sempre. Depois fui para o mar, para o Bacalhau. Eu pus Bacalhau, andava na ria, ia para o Bacalhau, vinha de Bacalhau, andava na ria e ia para o Bacalhau outra vez. Até entrar na reforma. Isto chama-se a troça. Mete-se para aqui, vem para a frente, mete-se aqui, por cima, vem para aqui, ata-se aqui, tá. Que é para o pano não correr para o largo. Aqui aperta, isto aqui aperta, pronto.